Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje dia 28 de novembro de 2023, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. E a nossa principal informação de hoje, mudanças climáticas. Maior iceberg do mundo começa a se deslocar pelos oceanos e pode sim atingir a América Latina. Jovens que cursam o ensino técnico têm salário, em média, 32% maior que a média. E agora vamos a Brasília com ele, Fábio Marçal. Ricardo, de vez em quando a gente acerta, né? E eu acho que foi um golaço aí, mais um golaço do Bichos Tagarelas. Aqui você sempre vai saber antes, Ricardo. Os destaques desta terça-feira: Lula indica ao Supremo Tribunal Federal seu aliado histórico, Flávio Dino, né? Que o Bichos Tagarelas antecipou, fora da lista tríplice, o ex-sócio de Gilmar será o PGR, o Procurador-Geral da República, Ogonê. Supremo reage às indicações, oposição também, né? Tebet e Lewandowski são cotados para a sucessão. Lula viaja à Arábia Saudita e Catar em busca de petrodólares. Estados calculam perdas de 109 bilhões com mudanças em regras do ICMS e os destaques do mundo. Mas vamos lá, a primeira: Lula indica então um aliado histórico. Após quase 2 meses de indefinição, Lula indicou Flávio Dino para o Supremo, um dos principais quadros da esquerda. Ele agora vai precisar do aval do Senado. Mas geralmente o que ocorre, o Weg, tá tudo acertado. Ele não ia botar o nome do Flávio Dino para ser queimado no Supremo, no Senado, que o Senado tem que aprovar na Comissão de Justiça o nome do Dino e do Gonê. O Gonê passa porque o Gonê é um conservador, então também vai ter os votos da oposição, mas ali o Flávio Dino, o nome vai passar, porque já está acordado com Lula e o presidente do Senado, né? Então tá tranquilo. Mas o fato ruim, né, é que em 132 anos da história, o STF, né, teve 171 ministros e só 3 mulheres. Se Dino tomar posse, a presidência do Supremo deverá ficar pelos próximos 14 anos sem uma mulher. Então é um fato muito triste, né? Essa questão, né? E só para colocar ainda nesse bloco, né? O Gonê foi sócio do Gilmar Mendes, né, no IDP, que é o Instituto, aquele que é uma faculdade, né, uma universidade com pós-graduação e tudo mais, extremamente rentável e que faz aqueles cursos sempre lá em Lisboa, que vão parlamentares, a corte toda vai para lá, Ricardo. Pois é, nosso super bem informado jornalista Fábio Marçal cravou, né, ontem, 6 horas da manhã, primeiro no Brasil, a dizer aí de certeza, né, na edição aqui do Bichos Tagarelas. Fábio falou: o indicado pelo presidente Lula para o STF será Flávio Dino e para a Procuradoria-Geral da República será Paulo Gonê. Acertou em cheio. Fábio Marçal foi exato. Sempre bem informado dos bastidores em Brasília. E horas depois, então, sites começaram a replicar e hoje os nomes estão
na capa dos principais jornais. De fato, Fábio, nosso parabéns aí pelas tuas informações, né? Você é muito bem informado aí nos bastidores. E agora fica essa lacuna realmente no STF, né? A ausência praticamente de mulheres, né? São 14 anos aí, como você disse, os próximos 14 anos sem presença de mulheres na presidência do STF. Há um desequilíbrio claro, né, na maior corte, né, do Brasil. Mas é isso, a decisão é do presidente da República e o presidente Lula optou então por Flávio Dino no STF. E agora, Fábio Marçal, resta saber qual o placar no Senado, né, sobre a sabatina, porque a indicação é uma coisa, agora ser aprovado pelo Senado da República é um outro momento, uma outra etapa. A indicação do Dino para o Supremo, Ricardo, deve intensificar a pressão de setores do PT para que Lula desmembre o Ministério da Justiça e crie uma pasta voltada exclusivamente à segurança pública, uma das promessas de campanha do petista. Em meio à indefinição sobre o tema, já há nomes cotados para ocupar a estrutura que será deixada para o Dino, como Lewandowski e Tebet. Lewandowski é um nome forte e vai viajar com o Lula para a COP28 lá nos Emirados Árabes, né? Então Lewandowski eu acho que é um nome mais forte, e Simone Tebet, que seria um golaço colocar uma mulher competente. Essa Simone Tebet é professora de direito, ela é também advogada, né? Então seria um nome muito bom. Só que Lewandowski é um amigo de longa data do presidente Lula, e o governo está sendo feito um governo de amigos, um governo de confiança, como foi Flávio Dino, né? Um amigo de longa data do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Se a divisão for adiante, seria possível acomodar até os dois nomes, com Tebet à frente da estrutura de maior peso, segurança pública, enquanto Lewandowski poderia ser alçado à justiça, cadeira responsável pela interlocução do governo com o judiciário. Eu aposto nisso, viu? Esse desmembramento, né, que seria a criação de mais um ministério, meu querido WEG. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, Fábio, quando você fala aí em mais um ministério, parece uma coisa assim assustadora, mas pensemos no seguinte: o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, olha o tamanho continental que nós somos. Então, esse nome ministério, ele parece uma coisa pesada, né? Nossa, criou mais um ministério. Mas no meu ponto de vista administrativo, é preciso sim ter pessoas que cuidem, por exemplo, da segurança pública, outra que cuide do sistema penitenciário, exatamente, outro que cuide disso, daquilo, daquele outro. Então acho que esse nome ministérios, se eu fosse o presidente, acho que eu trocaria para departamento. Porque é a mesma coisa, né? É preciso ter departamentos que cuidem, né, de vários dos detalhes da imensidão administrativa que é o Brasil. Podcast Bichos Tagarelas. E o Lula está novamente no exterior, uma série de viagens cuja primeira parada em nações do Oriente Médio de economia petroleira tem como objetivo selar parcerias de investimentos. Lula partiu à tarde para Riad, capital saudita, onde permanece até terça, e na quarta, desde o final do governo Bolsonaro, a monarquia autoritária vem sinalizando interesse em ampliar sua cartela de investimentos no Brasil.
faltava, porém, bater o martelo nas áreas de investimento. Em setembro, durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, Lula reuniu-se com Mohammed bin Salman, que demonstrou interesse em campos de petróleo, gás e fontes renováveis. Por parte de Brasília, um dos objetivos principais da viagem é apresentar a cartela de possibilidades oferecidas pelo novo PAC. Um dos objetivos principais da viagem ao país europeu é colocar o pé no acelerador para o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul antes da posse do Milei na Argentina, que não gosta muito dessa possibilidade desse acordo. Marina vai acompanhar o Lula e, afinal, são os condicionantes ambientais o texto principal do entrave dessa assinatura. Tanto na União Europeia e Mercosul ali, é o entrave que queriam mexer na soberania do Brasil, né? Afirmando que se o Brasil ou qualquer país da América do Sul, né, desmatasse, ele perderia a possibilidade de exportar os seus produtos para a União Europeia. Isso seria uma ingerência aqui nos países da América do Sul, Ricardo. Pois é, vamos sair agora um pouco do mundo da política e falar sobre o mundo do trabalho. Vejam só, o jornal Valor Econômico hoje traz uma das manchetes que diz que jovem que faz ensino técnico tem renda 32% maior, né, segundo um estudo. Diz o seguinte, que os jovens que cursam e completam, né, obviamente, o ensino técnico terão ao longo da vida profissional uma remuneração em média 32% mais elevada que a renda de estudantes que terminaram o ensino médio regular, né, e que não cursaram o ensino superior. Esse estudo foi divulgado pela INSPER. O trabalho apresentado num livro, né, chamado O Impacto da Educação Técnica sobre a Empregabilidade e a Remuneração. Segundo o cálculo, a partir da pesquisa, para cada R$1 investido na educação profissional de nível médio, o estudante de ensino técnico obtém retorno superior a R$3 na própria remuneração. Isso me lembra, Fábio Marçal e nossos ouvintes, esse debate que tem em alguns estados, no Paraná, por exemplo, meu estado onde nasci, né, onde me criei. O Paraná está com um debate aí sobre as escolas cívico-militares ainda, sabe? Ainda estão nessa. Quando o debate que, no meu ponto de vista, deveria acontecer na educação é essa questão do ensino técnico. E olha só, esse estudo da INSPER traz isso claramente, né? Que diz ainda que a relação custo-benefício pode ser ainda maior. Esse número considera a taxa de conclusão de apenas 40%, né, dos egressos do ensino técnico. Imagina só 40% conclui. Mesmo assim, o retorno sobre o investimento é de 8-1, segundo aqui o estudo, quando observados apenas os que concluíram o ensino técnico comparado ao jovem que terminou na modalidade regular. Pois é. E os secretários estaduais de Fazenda calculam que entre agosto de 2022 e o mesmo mês deste ano, os estados deixaram de arrecadar 109 bilhões de reais devido às mudanças limitando a cobrança do ICMS sobre itens considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Essas alterações foram patrocinadas no governo Bolsonaro e aprovadas pelo Congresso. Segundo cálculos do órgão, a alíquota neutra necessária para compensar totalmente as perdas dos estados com as leis aprovadas em 2022 se situa entre 21% e 22%, mas a maioria dos estados se restringiu a ajustar a alíquota para 19% ou 20%. O que representou cerca de 55% da receita perdida em média, afirma esse estudo, Ricardo.
Isso aí, Fábio Marçal, muito boas informações, esse teu panorama aí mundial, né, com os principais destaques dos jornais pelo mundo. E a notícia é aterrorizante, né, sobre esse iceberg. Nós estamos falando do maior iceberg do mundo, é o maior. Ele está em movimento depois de mais de 30 anos preso ao fundo do mar. Informações da BBC, a British Broadcast Corporation, lá da Inglaterra, que fez aí um grande estudo a respeito, né? Diz que o A23A, como é chamado, surgiu na costa da Antártida lá em 1986, mas ele se encalhou e tal. Ele tem quase 4.000 quilômetros quadrados, é uma ilha equivalente à metade da Grande São Paulo e mais que o dobro da região metropolitana de Londres. É o maior iceberg do mundo e ele já vem se deslocando, né, e está prestes a ir além das águas antártidas. E hoje nós trazemos então aqui com exclusividade a primeira participação, né, do hidrogeólogo, mestre pela Universidade de São Paulo, Rodrigo Sato, né, que tem grande respeito no mundo científico relacionado às mudanças climáticas, aos oceanos, à questão hídrica. E o Rodrigo Sato então traz aí informações alarmantes. Nós teremos nos próximos 10 dias aqui a participação dele sobre esse assunto, sobre mudanças climáticas, em especial sobre esse gigante iceberg. Então você que mora em qualquer região do litoral, né, não só do Brasil, mas obviamente que nós estamos falando aqui em língua portuguesa e falando do Brasil, mas isso interessa ao litoral mundial, que nós estamos falando do maior iceberg do mundo que se deslocou da calota polar, né? Ele se desgrudou e está então em deslocamento sem rumo pelos oceanos. Isso é gravíssimo, isso tende a aumentar, né, segundo o Rodrigo Sato, com certeza vai influenciar na questão do nível dos mares, né, junto com outros fatores, e nós teremos impactos grandiosos. Infelizmente, culpa nossa mesmo, né, de todos nós que não cuidamos do meio ambiente. Vamos ouvir então Rodrigo Sato, hidrogeólogo, mestre pela Universidade de São Paulo, a USP, nosso cientista aqui no Bichos Tagarelas. Bom dia, Ricardo. Bom, esse iceberg, tá, o A23A, ele de fato é um monstro de gelo. Ele tem um tamanho significativo de mais ou menos uns 4.000 quilômetros quadrados. E ele se desprendeu lá do sistema da plataforma de Fischer-Hahn na Antártida, tá? E desde então ele está solto. Ele não é o primeiro desses super icebergs, tá, a se soltar, e isso tem se tornado cada vez mais recorrente no mundo, esse tipo de ocorrência, porque todo o sistema global climático está mudando com o passar dos anos. Internacional. E o nosso super repórter Ricardo Egg, sempre no último bloco, uma entrevistaça do Ricardo Egg sobre o maior iceberg do mundo, conhecido como A23, se deslocou da calota polar, vem flutuando pelos oceanos sem rumo. A partir de hoje, daí teremos a participação em 10 edições do podcast Bichos Tagarelas, a presença do hidrogeólogo Rodrigo Sato, mestre pela Universidade de São Paulo, que traz aterrorizantes notícias para quem mora no litoral. Então, golaço aí do nosso amigo Ricardo Egg. E vamos aos destaques internacionais. New York Times: chineses enviam dinheiro para fora do país
um sinal de preocupação quanto ao futuro econômico e político da China. O Washington Post: advogados de Trump querem investigar como os Estados Unidos lidaram com alegações de fraude eleitoral em 2020. Wall Street Journal: Tribunal russo prorroga a detenção do repórter da WSJ. Clarim: preço dos alimentos sofre forte aumento após segundo turno das eleições. Pobre Argentina. La Nación do Chile: governo rejeita terceiro processo constitucional se não ganhar em plebiscito. Eu Comércio Peru: denúncia por mortes em protestos é manobra política, diz Dina Baluarte. Guardian: Sunak corre o risco de alimentar a inflação com impostos elevados e burocracia do Brexit, dizem varejistas. Essa saída, Guardian, é da Inglaterra, essa saída da União Europeia arrebentou com a Inglaterra, Ricardo. E o Financial Times: Amazon negocia ciclo de sobrevivência para impulsionar balanços. Ricardo, tudo contigo. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, hoje, dia 28 de novembro de 2023, você ouviu Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, nosso jornalista, direto de Brasília. Na nossa mesa de áudio temos o cineasta Maurício Viana e eu sou o Ricardo Veg, jornalista multimídia, empolgadaço com a vida e agora assustado com o iceberg gigante. É isso aí, gente, voltamos amanhã. Até lá. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.